Se o seu bebê luta contra o sono, chora na hora de dormir, arqueia o corpo, ou parece ficar ainda mais agitado quando o sono se aproxima, esse vídeo é para você. Porque lutar contra o sono não é teimosia, não é birra e não é manipulação. É comunicação. Eu sou Marina Friend, especialista em sono infantil. E aqui no canal a gente aprende a entender a linguagem do sono do bebê antes de tentar intervir. Aqui na Academia do Sono Infantil, a gente entende o sono como linguagem. Quando um bebê luta contra o sono, ele não está dizendo eu não quero dormir. Ele está dizendo algo aqui está difícil para mim agora. Por isso a pergunta não é como eu faço meu bebê dormir. A pergunta é o que este comportamento está tentando me mostrar. Antes de tudo, eu quero te dizer algo muito importante. Lutar contra o sono é comum em diferentes fases do desenvolvimento. Não significa que você errou. Não significa que o sono está estragado. Não significa que o seu bebê tem um problema. Significa que o corpo e o sistema emocional dele estão tentando se organizar. Uma das maiores armadilhas no sono infantil é procurar uma única causa. Na prática, quase nunca é só uma coisa. Cansaço, estímulo, ritmo e insegurança não são caixas separadas. Eles se misturam, eles se influenciam. E no meio do cansaço, tudo isso pode parecer a mesma coisa. Mas entender essas diferenças muda completamente a forma de responder. Sim, um bebê pode lutar contra o sono por estar cansado demais. Quando o cansaço ultrapassa o limite, o corpo entra em estado de alerta. O sono está ali, mas o sistema nervoso não consegue desacelerar. É como se o corpo dissesse: eu preciso dormir, enquanto o cérebro do bebê responde: não consigo relaxar. E isso gera luta. O desafio é que no dia a dia, esse tipo de luta pode ser confundido com falta de sono, quando na verdade é sono demais sem recuperação. Outra causa muito comum é o excesso de estímulo. Ambientes muito iluminados, barulho, muitas interações ou finais de dia muito intensos. O bebê sente sono, mas o corpo ainda está ligado. A transição não acontece porque o ambiente não ajuda o sistema a desligar. E muitas vezes esse excesso passa despercebido porque faz parte da rotina. Em outras situações, a luta contra o sono não tem nada a ver com falta ou excesso de sono, mas com o ritmo. Horários rígidos, janelas de sono que não conversam com aquele bebê específico, expectativas que não acompanham as mudanças do corpo. O adulto está pronto para colocar o bebê para dormir, mas o corpo do bebê ainda não. E quando isso acontece, a resposta costuma ser resistência. E muitas vezes a luta contra o sono é um pedido de segurança. O bebê percebe mudanças. A luz diminui, o ambiente muda, a postura do adulto muda. O sono representa separação. Alguns bebês atravessam isso com facilidade. Outros precisam de mais presença. Isso não é dependência, é vínculo. O desafio é que sem leitura, esse pedido pode ser confundido com manha ou hábito. O problema começa quando toda a luta contra o sono é interpretada como resistência. Quando isso acontece, a resposta costuma ser mais controle. Mas controle não gera relaxamento, compreensão sim. E quando a leitura não é clara, a intervenção tende a ser excessiva, o que cansa ainda mais o bebê e o adulto. Quando a gente entende o que está por trás da luta, a resposta muda. Às vezes é antecipar o sono. Às vezes é reduzir os estímulos. Às vezes é ajustar o ritmo. Em alguns momentos é simplesmente ficar. Estar presente enquanto o bebê atravessa essa transição difícil. O ponto é, essas respostas não são iguais e não são óbvias no meio da exaustão. Na prática clínica, eu vejo muitos bebês rotulados como resistentes, quando na verdade estão sobrecarregados, desalinhados ou inseguros. Quando o adulto muda a leitura, o comportamento muda junto. Não porque o bebê foi corrigido, mas porque ele foi compreendido.
O bebê não luta contra o sono. Ele luta contra algo que o impede de relaxar. Cansaço, estímulo, ritmo e insegurança não pedem a mesma resposta. Por isso, não existe solução automática. Existe observação, existe escuta, existe leitura. E essa leitura muda com o tempo, com a fase e com o contexto da família. Se o seu bebê luta contra o sono, talvez ele não esteja resistindo. Talvez ele esteja pedindo ajuda para atravessar essa transição. Traduzir essa linguagem no meio do cansaço nem sempre é simples. É exatamente isso que eu faço no acompanhamento com famílias. Ajudo a organizar essa leitura para que o sono volte a fazer sentido. Porque quando a gente entende o que o sono está dizendo, a resposta fica mais leve e o descanso encontra espaço. Se esse olhar faz sentido para você, fica por aqui. Esse espaço é para famílias que querem dormir melhor sem perder a conexão.